aqueles que buscam informação séria. Só na rádio. A Rádio Aurora pertence a Guaporé. Faz parte da história difundida com o município. Há 75 anos, uma voz rompeu o silêncio desta cidade e nunca mais se calou. Era 7 de setembro de 1951, o Brasil celebrava sua independência e Guaporé ganhava a sua própria. A voz do rádio, transmitindo ao vivo a parada cívica na Praça Vespasiano Corrêa. Pela primeira vez, moradores de sítios, da colônia, de comunidades distantes, podiam ouvir em tempo real o que acontecia no centro da cidade. Aquela emissora chamava-se Rádio Sulina, mas o destino reservava para ela um nome muito mais adequado, um nome que carrega em si toda a sua missão: Aurora. Esta é a história da Rádio Aurora. Ela começou muito antes do primeiro microfone. Em 20 de fevereiro de 1940, um grupo de cidadãos de Guaporé se reuniu em caráter experimental para fundar a chamada Rádio Sonora, a Voz de Guaporé. Não era ainda uma rádio no sentido que conhecemos. Era um serviço de alto-falantes, aproveitando os próprios aparelhos da Igreja Matriz, voltados para a praça. A ata daquela primeira reunião, que existe até hoje, registra o propósito com solenidade: difundir e fortificar a educação e a cultura do povo. Transmissões eram feitas às terças, quintas, sábados à noite e aos domingos à tarde. 11 anos depois, em 7 de setembro de 1951, dia da independência, a Rádio Sulina de Guaporé entrou oficialmente no ar. A primeira transmissão foi feita cobrindo a parada cívica, realizada na praça. E o primeiro nome a soar naquele microfone, o primeiro a falar aos ouvintes de toda a região, foi o locutor Orestes Camini. Uma voz, um microfone e uma cidade que nunca mais seria a mesma. A Congregação dos Missionários de São Carlos, os padres scalabrinianos, como são conhecidos aqui na nossa região, enxergaram no rádio algo que os outros não viam, um instrumento privilegiado para anunciar o Evangelho e servir as comunidades. O vigário de Guaporé, o padre Ângelo Corso, coadjuvado pelo padre Roberto Roncato, assumiu a emissora. E com ela, tomou uma decisão que parecia simples, mas que quase custou o fim da rádio antes mesmo de ela começar. Padre Roncato começou a chamar a emissora de Rádio Aurora. Um nome bonito, cheio de sentido. O problema é que ele trocou o nome sem autorização formal do Ministério das Comunicações. O Ministério soube e interpretou a situação como clandestinidade e mandou fechar a emissora, lacrar os transmissores. Foi então que o padre Giuseppe Corradin, scalabriniano, tomou uma atitude que hoje faz parte da lenda dessa emissora. Ele foi pessoalmente ao Rio de Janeiro, que naquela época era a capital federal, para resolver a situação. Ele alegou falta de conhecimento das leis, boa-fé, sem intenção de clandestinidade. E ele conseguiu. A emissora foi liberada sem punição. E o nome Rádio Aurora foi finalmente legalizado. Mas a vida do padre Corradin, à frente da Aurora, não era feita só de viagens heróicas. No dia a dia, ele montava sua lambreta e percorria os municípios da nossa região. A energia elétrica era precária, a voltagem caía, os equipamentos paravam. Os discos eram pouquíssimos. Os padres que vinham da Itália traziam músicas italianas que tocavam num fonógrafo com agulha. Nas colônias do interior,
era o som de casa. Era, nas palavras do próprio Padre Conradinho, uma rádio muito simpática, porque se falava das coisas da região. Uma rádio que por quase 30 anos seria a única voz do rádio de toda a nossa região. A Aurora havia nascido, mas ela estava apenas começando a amanhecer. O primeiro contato que eu tive com a Rádio Aurora foi em 1956, quando eu entrei neste seminário de São Carlos, de Guaporé, e a congregação neste ano tinha adquirido como a propriedade da rádio e começou, a partir deste momento, a ser administradora desta rádio. E nós estamos aqui no seminário, acompanhávamos todo este processo da congregação se motivando para adquirir este enorme meio de comunicação que era a rádio. E já neste tempo, o seminário participava um pouquinho da programação da rádio. Todo mês de outubro, mês do Rosário, o terço da noite era rezado aqui na igreja do seminário e era transmitido pela Rádio Aurora para toda a região, porque o alcance realmente ia bem mais longe, tendo menos rádios que interferiam na frequência naquele tempo. O segundo momento que eu conheci a rádio foi quando padre, o primeiro ano de padre, fui destinado aqui para Guaporé. A rádio já estava funcionando e eu sempre gostei de mexer em equipamentos de eletrônica, assim, e muitas vezes ia lá na rádio, mexendo um pouquinho, atuando também, algumas vezes com experiência na sonoplastia. A rádio, neste tempo, estava no salão paroquial velho, num sobradinho que tinha na frente. Ali já tinha começado o primeiro meio de comunicação de Guaporé, no salão, que no salão velho ainda estava escrito em cima, rádio sonora. Era um sistema de alto-falantes com o qual se comunicava a gente que realizava algum evento na cidade. Mas a partir da rádio, então, teve um alcance muito maior. E eu muitas vezes ia lá, também comecei a ter um programa de rádio. Todos os dias, na hora da Ave Maria, eu fazia um pensamento de reflexão com o título de Um Padre em Sua Casa. Foi o primeiro contato direto que eu tive, atuando até dentro da rádio, e era um meio fabuloso, porque realmente naquele tempo a gente atingia toda a paróquia. Era a única rádio e o alcance era muito maior, embora a potência da rádio naquele tempo era apenas de 50 watts, com transmissor ainda artesanal, marca Elmo, Eletrônica Morato. Era uma técnica de Bento Gonçalves que montou, e quando dava problemas precisava ir buscar de táxi em Bento Gonçalves para ele vir consertar o problema. Foi o primeiro contato que eu tive, gostava de me comunicar, e como era bonito, a gente fazia o programa das 6 horas e dizia, hoje à noite eu estou aí. Todo mundo sabia que ia ter missa naquela hora, naquele lugar. Um segundo momento que eu tive foi também, então, já quando eu vim aqui como pároco, pelos anos 1980. Aí como pároco, então, a gente tinha programas da paróquia, tinha um programa A Igreja Caminho, que continuou por muitos anos, e todas as celebrações também da paróquia. Como ecônomo provincial daquele tempo, começamos a renovar a rádio. Aquele tempo era AM, e no dial estava no fim da linha, 1590, e o dial ia até 1600. Se o ponteiro não funcionava bem, nem chegava até lá. De noite devia ainda abaixar a potência, então praticamente a rádio não saía além dos limites da cidade. Aí começamos a comprar um equipamento novo de fábrica, realmente bandeirante, um transmissor bandeirante, e fizemos até uma casinha nova do transmissor. Começamos até ter ligação por link dos estúdios até o transmissor,
porque antigamente, todo dia e toda noite, precisava vir até aqui na antena para ligar e desligar os aparelhos. A partir daí, a gente podia ligar diretamente lá e funcionava até que um caminhão não enroscasse nos fios que vinha e levava o fio junto, né? E vimos aí, começamos também as mesas, compramos 2 mesas marca Scala, já num equipamento com módulos. Quando dava problema de um módulo, dava para tirar o módulo e pôr um de reserva que tinha e mandava o módulo a ser consertado. Não precisava interromper as transmissões da rádio, porque tinha uma reserva no setor. Fizemos uma reforma também sobre a frequência da rádio. Foi aí que então nós baixamos a 1350. Era já mais nobre, ficava mais para dentro do dial. E com a potência de 50 watts passamos para 1 kW. Começou a ter um alcance melhor, uma qualidade de som bem melhor. Eu recordo muito desta mesa, a marca Supersom, que algumas vezes eu também manobrei naquele tempo. E muitas vezes transmiti programas através Era uma única mesa que tinha na nossa transmissão e tinha uma pequena salinha de gravação que gravava precariamente com gravadores, que nós vemos aqui. Alguns eram precários, como esse aqui inicialmente. Depois, no segundo passo, esses aqui que realmente já japoneses, que tinham uma qualidade muito maior, tinha um rolo, era feito com fita, o rolo de fita, que dava um alcance muito grande também de transmissor. E toda a programação a gente gravava através destes gravadores em marcha lenta, porque a gente devia guardar toda a gravação para possíveis reivindicações ou da autoridade ou de algum ouvinte sobre algum programa. Nós vemos aqui também, essa aqui também foi uma inovação, chamávamos a cartucheira. Era uma espécie de cassete no qual a gente gravava com fitas desse aqui cortadas em pedacinhos para a publicidade. E tinha uma vantagem que era direto, não precisava ter gravação de aparelhos. A publicidade praticamente funcionava. Tudo isso facilitou muito a publicidade naquele tempo. Serviços radiofônicos prestados à comunidade guaporense e região na Rádio Aurora por mais de 35 anos. Olhei para o relógio, procurando a precisão, e vi que todo mundo precisava de oração. Então eu descobri que para tudo ter sentido nessa vida precisava proteção do seu amor. Vou lhe dizer, assim como a cigarra primavera, eu espero a nova era, eu preciso de você. Seja bem-vindo à Metalmark, uma empresa comprometida em criar as melhores soluções para a indústria alimentícia. Desenvolvemos projetos de acordo com a necessidade do cliente. Personalizamos linhas de produção de modo a entregar o melhor desempenho e produtividade. Essa é a Metalmark, desenvolvendo soluções para a indústria alimentícia. Todo negócio depende de tecnologia para funcionar. A ProIPS cuida da estrutura de TI de empresas, protegendo dados, prevenindo falhas e mantendo sistemas e equipamentos funcionando com segurança e produtividade. Porque uma tecnologia bem gerenciada é essencial para garantir a eficiência e continuidade das operações. ProIPS. Estamos a postos para proteger, prevenir e fazer a tecnologia trabalhar a favor das empresas. Em uma indústria onde eficiência, segurança e resultado fazem diferença todos os dias, cada detalhe importa.
Mas antes de qualquer máquina, existe algo ainda mais importante: as pessoas. Mais do que máquinas, entregamos inteligência aplicada. Mais do que equipamentos, entregamos conhecimento, dedicação e responsabilidade. Porque grandes soluções nascem de entender, desenvolver e atender de verdade. RGO. Entender para atender.